Vamos fazer pizza saudável, sem glúten, sem leite, bem gostosa e crocante comigo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar a nossa batata doce para cozinhar. Eu já tenho aqui a minha balança. Se você não tem e quer fazer as minhas receitas com maior precisão, é bem interessante você comprar, que vai te ajudar bastante nas receitas sem glúten. Então aqui eu já vou pesar a quantidade que eu preciso. Agora a gente leva para cozinhar. Eu cozinho a batata doce com casca mesmo, porque eu acho mais fácil para descascar depois que ela já tá cozida. Então só lava bem, corta em rodelinhas, leva ao fogo. Então agora a próxima coisa que eu vou fazer é processar a minha linhaça. Na massa vai um pouquinho de farinha de linhaça. Eu não gosto de utilizar a farinha já moída, eu gosto de moer na hora, porque a linhaça ela oxida muito fácil e fica com gosto amargo. Se quiser utilizar, pode não utilizar, mas eu acho que agrega ainda mais fibras e também ajuda na elasticidade da massa. Então, você pode processar num processador de café, aqui como eu tenho, eu vou utilizar agora. Mas se você não tiver também, pode processar ela no liquidificador até virar farinha. Então, eu vou pesar. Agora eu vou separar aqui todos os ingredientes secos, todas as minhas farinhas no bowl. Começar pela farinha de arroz. Aí eu zero a balança e já venho com a próxima farinha. Agora eu vou colocar o polvilho doce. Vamos ligar a nossa balança e colocar os ingredientes líquidos. Tudo tem que ser pesado, tá? Até o ovo, porque tem ovos que são muito pequenos, então não vai dar o mesmo resultado final na nossa receita, tá? Então, vamos lá. Os ovos aqui, eu já pesei. A batata doce, eu também já separei a quantidade certa. Batata doce, eu gosto de dar uma amassadinha com garfo antes de colocar aqui na batedeira, tá? O azeite. E por último, o vinagre de maçã. A gente vai levar então essa mistura aqui pra nossa batedeira. Tudo que a gente for bater aqui, a partir de agora, a gente vai utilizar a nossa raquete, tá? Vai ter que ser essa aqui, porque a gente precisa, a massa vai ficar grossa e a gente precisa de mais força para poder bater essa massa. Então, esse aqui é o acessório que a gente vai utilizar nessa receita. Bater bem agora para incorporar todos os ingredientes líquidos. Então agora a gente vai para uma terceira etapa, que é a etapa da pré-fermentação. Então vou pegar de novo aqui minha balança, colocar aqui o nosso recipiente para medir a quantidade de água que a gente vai querer utilizar nessa receita. Todas as quantidades vão estar certinhas na descrição do vídeo. Vou aquecer
por em torno de 15 segundos no micro-ondas, essa água filtrada. E para saber se ela está boa para a gente utilizar, a gente vai colocar o nosso dedinho aqui e vai ter que estar uma temperatura tolerável ao toque. Não pode ser nem muito quente, nem fria, porque se tiver muito fria, o fermento biológico não vai reagir, não vai acordar. E a gente precisa que ele acorde para ser mais rápida a fermentação da nossa massa. Então, vamos aquecer essa água. Tirei a minha água do micro-ondas. Ela está numa temperatura ok, nem fria, nem pelando. E aí eu vou pegar o fermento e o açúcar, dar uma misturadinha e vou adicionar aqui essa água. Vou dar uma mexidinha. Vou deixar essa misturinha descansar por uns 3 minutos. Bom, a nossa pré-fermentação, ela está pronta. Quando tiver formado uma espuminha semelhante a um cappuccino aqui por cima, a gente vai misturar todas essas 3 etapas que a gente separou. Então, os ingredientes líquidos que estão aqui na batedeira, os ingredientes secos, que são as farinhas, e a nossa pré-fermentação. Agora a gente vai adicionar então aqui as farinhas aos ingredientes líquidos que estão na batedeira. Vai adicionar a nossa pré-fermentação. E agora a gente vai bater tudo isso muito bem, até que se forme uma massa, como se fosse uma massa na consistência de massinha de modelar, sabe? A gente vai saber que a massa tá pronta, não precisa mais bater, quando ela estiver totalmente desgrudando da batedeira. A gente começa numa velocidade baixa, depois pode dar uma aceleradinha. A minha massa já desgrudou completamente da batedeira. Olha só, ela virou uma espécie de massinha a consistência, tá? Então significa que ela já está pronta. Então agora eu vou enfarinhar um pouquinho a bancada. Pegar aqui a nossa massa. Vamos dar uma ajeitadinha nela aqui, pra ela ficar uma grande bola, ó. E aí, agora eu vou deixar essa massa descansar aqui por uns 20 minutos. Você pode cobrir ela com um paninho, se quiser. Então agora que a nossa massa já fermentou, a gente vai para a parte que eu mais gosto da receita, que é abrir a massa. Vamos lá? Então, para essa etapa, eu vou utilizar farinha de arroz para ir untando aqui a bancada, a faca para cortar a massa, um cortador de pizza para cortar ela na nossa travessa, na nossa bandeja, e um rolo para a gente abrir. Geralmente começo dividindo ela em 2 porções. Ah, essa massa costuma render 4 pizzas, tá? Então a gente faz uma massa bem fininha para ela ficar crocante. Então fazendo uma massa bem fininha, ela rende 4 pizzas médias. Cada pizza dá pra em torno de 2 pessoas. Então rende bastante coisa. Ou se você quiser fazer 3 pizzas grandes, né? Vai depender do tamanho da sua forma. Então a gente começa aqui dando uma amassadinha primeiro, para tirar um pouco o ar da fermentação. E aí, agora a gente vai enfarinhar aqui a bancada. Para uma forma redonda,
eu gosto sempre de... Primeiro eu vou dar uma montadinha aqui também no rolo. Então, para uma forma redonda, eu gosto de deixar ela assim, redondinha, faço uma bolinha. E aí, eu vou abrindo ela, eu faço aqui uma cruz e vou abrindo ela. Então, é normal que ela vá abrir um pouco nas laterais. O que a gente vai fazer? A gente vai fechando. Aqui é uma brincadeira de massinha mesmo, tá? Então, você vai abrindo aqui ela com bastante paciência, bastante amor. E aí, sentiu que aqui já não tá mais enfarinhado, a gente coloca um pouquinho mais de farinha aqui na bancada, pra ela não grudar. Também pode colocar um pouquinho de farinha aqui por cima, pra ficar mais fácil de abrir. E assim a gente vai abrindo essa massa, até que ela fique uma massa bem fininha. Então, eu tô fazendo uma massa grande, porque essa minha travessa aqui, ó, ela é bem grandona. Se você precisar remendar alguma parte, não tem problema, você pode cortar uma parte e colar na outra. Então, ela é uma massa bem fácil de trabalhar, porque você sempre pode estar juntando os pedacinhos, caso aconteça de rachar também. Ó, você junta o pedacinho, aí você vai dar uma amassada de novo. Então, não tem problema se isso acontecer, tá? Pra você deixar ela mais bonitinha. Transferir essa massa com muito cuidado aqui, tá? Com muito cuidado pra nossa travessa. Então, vou pegando aqui por baixo e venho transferindo ela. Ó. Aí, se você quiser deixar ela bem bonitinha, você vem com o cortador de pizza e corta as laterais para ela ficar redondinha. Eu nem vou tirar essas laterais porque as minhas filhas adoram comer as casquinhas, então eu vou deixar ela assim com essas imperfeições. Mas se você quiser fazer ela bem certinha, você pode cortar bem direitinho, fica redondinha. Agora eu vou para a próxima. Então, a nossa massa já está pronta. Agora é só a gente colocar o molho de tomate, o queijo vegetal ou tradicional, de preferência, e o recheio de preferência. Eu gosto de colocar um bacon artesanal, aquele bacon puro, ou então uma linguiça também artesanal, de algum fornecedor que você tenha confiança. Ou então dá pra fazer com frango e catupiry vegetal. Enfim, aí você pode colocar o recheio que você preferir. Outra coisa importante pra falar é que se você quiser guardar essa massa, você também pode guardar ela assim, tá? Você pode fazer ela pequenininha, em discos individuais, e aí você congela várias empilhadinhas, coloca um plástico, né, entre uma e outra pra congelar e não grudar, e aí você tem pizza pra muito tempo. Ela dura até 3 meses congelada. Dá pra congelar só a massinha, dá pra congelar ela pré-assada com molho de tomate, dá pra congelar ela totalmente pronta, com recheio. Aqui em casa eu gosto de congelar ela em discos pequenos e sem recheio mesmo, para ser bem prático, cada um monta o seu sabor quando quer. Então, espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar muito aí pra fazer na casa de vocês. A minha massa já desgrudou. Bom, então a massa já está pronta. Opa, quase caiu tudo aqui. Tiraram meus anéis também.